Está no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Vamos aos destaques desta edição. A eliminação do Irã. Conheça a primeira árbitra latino-americana a apitar na Copa Masculina. O resumo das confederações neste torneio até aqui. E uma análise da participação das seleções africanas. Gols, torcida, emoção. 48 seleções disputam o maior torneio de futebol em busca de se tornar a melhor equipe do planeta. Mas futebol não é só competição nas quatro linhas. É cultura, política e transformação. Confira tudo sobre o que rola dentro e fora de campo na Copa do Mundo FIFA. No ar, Diário da Copa. Olá, eu sou Ana Letícia Ferro. A campanha do Irã na Copa foi marcada por empecilhos colocados pelos Estados Unidos. Mais detalhes da eliminação com o repórter Enos Monteiro. O Irã deixou a Copa do Mundo de uma forma tão rara quanto dolorosa. A seleção se despediu invicta, com 3 empates em 3 jogos, mas acabou eliminada pelo saldo de gols. O momento mais cruel veio contra o Egito. Depois de perder um pênalti, os iranianos chegaram a marcar o gol da classificação nos acréscimos, mas o VAR anulou o lance por impedimento mínimo. Horas depois, a vaga escapou de vez com um gol de empate da Áustria nos últimos segundos da rodada. A campanha ainda foi marcada por dificuldades fora de campo. Por causa das tensões entre Irã e Estados Unidos, a delegação enfrentou restrições de viagem durante todo o torneio, teve a base de treinamento transferida para o México e precisou entrar e sair do território americano a cada partida. Mesmo assim, a equipe ficou muito perto de alcançar pela primeira vez as oitavas de final de uma Copa do Mundo. Na despedida, a Federação Iraniana divulgou um comunicado oficial agradecendo à cidade de Tijuana e ao povo mexicano pela hospitalidade, afirmando que a delegação se sentiu em casa. Ao mesmo tempo, fez uma crítica direta aos Estados Unidos, citando o que chamou de tratamento injusto e antidesportivo. Assim, o Irã deixou o Mundial sem derrotas, mas com a sensação de que sua história nesta Copa será lembrada tanto pelo futebol quanto pelas polêmicas que enfrentou fora de campo. Enos Monteiro para o Diário da Copa. Diário da Copa. Apesar dos obstáculos, a Copa de 2026 segue fazendo história. Dessa vez, com a primeira árbitra latino-americana em um Mundial masculino. Confira com a repórter Giovana Souza. A Copa do Mundo é marcada por grandes gols, classificações e eliminações. A mexicana Katia Itzel Garcia se tornou a primeira árbitra latino-americana a comandar uma partida em uma Copa do Mundo masculina, durante o jogo entre Holanda e Tunísia. Katia também entrou para a história como a segunda mulher a apitar nesta Copa do Mundo, após a norte-americana Tori Penso. No histórico geral dos mundiais masculinos, Garcia é apenas a terceira árbitra a exercer a função, depois da francesa Stéphanie Frappart, em 2022, e de Tori Penso nessa edição. O feito representa um marco para a arbitragem feminina e reforça o crescimento da participação das mulheres em espaços historicamente ocupados por homens. Mais do que uma conquista individual, a presença de Katia em campo simboliza uma mudança importante no esporte. Em um dos maiores palcos do futebol mundial, sua atuação demonstra que a competência e preparo devem ser os principais critérios para o exercício da arbitragem, independentemente do gênero. Em uma Copa repleta de surpresas dentro de campo, a arbitragem também escreveu um novo capítulo na história do futebol, abrindo caminho para que mais mulheres alcancem o mais alto nível da modalidade. Giovana Souza para o Diário da Copa. Análise. Para 2026, a Copa do Mundo cresceu em número de seleções. Mas quem aproveitou a oportunidade? Quem traz a resposta é o repórter Bruno Goulart. A fase de grupos da Copa do Mundo chegou ao fim e os números revelam uma disparidade entre as confederações. O torneio foi o primeiro da história com 48 seleções, um aumento de 50% em relação ao formato anterior. A ideia da FIFA
era abrir espaço para confederações historicamente subrepresentadas. Os resultados, no entanto, contam uma história mais complexa. A Confederação Africana, a CAF, foi a grande protagonista da fase de grupos. Das 10 seleções que entraram em campo, 9 avançaram para a segunda fase, com aproveitamento de 90%, o melhor do torneio. A CAF saiu de 5 vagas na Copa anterior para 9 nesta edição e ainda disputa uma vaga na repescagem internacional, vaga conquistada pela República Democrática do Congo. Os resultados sugerem que o argumento da FIFA tinha fundamento, ao menos para a África. A Conmebol confirmou sua força. Das 6 seleções sul-americanas, 5 avançaram. Apenas o Uruguai foi eliminado na fase de grupos. 83% de aproveitamento, com uma vaga a mais do que na edição anterior. A UEFA, confederação com mais vagas, 16 no total, 3 a mais que antes, teve 13 seleções classificadas e 3 eliminadas: Escócia, Turquia e Tchequia. 81% de aproveitamento, o terceiro melhor do torneio. Já a CONCACAF se sustentou pelos países sede. Dos 6 classificados, os 3 que avançaram foram exatamente México, Estados Unidos e Canadá. Curaçao, Haiti e Panamá caíram na primeira fase. 50% de aproveitamento, mas sem os anfitriões, o número seria 0. O cenário mais preocupante ficou com a AFC, a Confederação Asiática. Com 9 seleções na Copa, 5 a mais do que tinha antes da expansão, apenas Japão e Austrália, que é da Oceania, mas disputas eliminatórias asiáticas, avançaram, um aproveitamento de apenas 22%. E se pudermos chamar de aproveitamento, no papel a Oceania teve 0. A Confederação, que tem uma vaga direta e uma vaga na repescagem internacional, viu sua única representante, a Nova Zelândia, ser eliminada na fase de grupos. A Oceania não aproveitou a única vaga que conquistou na Copa do Mundo e voltou cedo para casa. Bruno Goulart para o Diário da Copa. Reportagem. E por falar no destaque das confederações, as seleções africanas dominaram a primeira fase. Confira na reportagem de Fabrício Serrão. A Copa do Mundo de 2026 marca um capítulo inédito na história do futebol africano. Pela primeira vez, 9 das 10 seleções do continente que disputaram a fase de grupos avançaram para o mata-mata. África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, República Democrática do Congo e Senegal estão garantidas nos 16avos de final. A única eliminada foi a seleção da Tunísia. No antigo formato do torneio, o recorde era apenas de 2 seleções africanas na segunda fase, algo registrado nas Copas de 2014 e 2022. O jornalista e comentarista da ESPN, Caco da Mota, analisa o impacto desse desempenho e a evolução do continente. 2026 é a Copa dos Africanos. Em 1977, Pelé afirmou que um país da África ganharia o Mundial antes de 2000. Errou no tempo, mas não no contexto. A grande revolução desta Copa não é a ampliação para 48 seleções, é a consolidação da África como potência do futebol mundial. 9 de 10 seleções africanas classificadas para o mata-mata, 90% de aproveitamento. Somente a Tunísia, que até trocou de técnico, ficou pelo caminho. E os clubes brasileiros já sentiram essa força. O Mazembe do Congo derrubou o Inter. O Al-Ahly do Egito, Palmeiras, o Raja Casablanca do Marrocos, o Atlético Mineiro. Isso não é surpresa. Isso é história sendo construída. História, cultura e emoção. A África chegou para ficar. A campanha acontece em meio a debate sobre a ampliação da Copa para 48 seleções. Recentemente, o presidente da UEFA, Alexander Ceferin, afirmou que jogos de seleções da África, Ásia e Caribe seriam completamente desinteressantes. A declaração gerou uma nota conjunta de repúdio assinada por federações de 3 continentes, destacando que a força do futebol reside na sua universalidade. O mata-mata, no entanto, já começou com baixa para o continente. Neste domingo, dia 28 de junho, a África do Sul se despediu da Copa do Mundo de 2026. A equipe foi eliminada após perder de 1-0 para o Canadá, em partida disputada no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Agora, as atenções se voltam para os outros representantes. Nesta segunda-feira, dia 29, Marrocos entra em campo para encarar a Holanda. O jogo eliminatório pelos 16 avos de final acontece às 22 horas no horário de Brasília, no estádio BBVA, em Monterrey, no México. Independente do que vai ocorrer no mata-mata, devemos contemplar o que o futebol africano merece mais do que nunca: o seu espaço no maior palco do futebol no planeta. Fabrício Serrão para o Diário da Copa. Diário da Copa. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais GE, Revista Placar e FIFA. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a Copa do Mundo FIFA 2026 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário da Copa é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM e TV UFMA. Até amanhã! Diário da Copa. Produção: Ana Letícia Ferro, Bruno Goulart, Enos Monteiro, Fabrício Serrão e Giovana Souza. Apresentação: Ana Letícia Ferro. Sonoplastia: Cylon Souza.